Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta quarta-feira. Conselheiros analisam contas da Câmara de Luciara. Contas de gestão de Canarana estão regulares. E ainda saiba um pouco mais sobre a Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA. É o TCE Notícias do dia 22 de janeiro, que está começando agora. Olá, tudo bem? Após vista do processo, as contas de gestão de Canarana são julgadas regulares, porém o gestor foi multado. Na última sessão plenária de 2013, os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisaram as contas de gestão e exercício de 2012 do Poder Executivo de Canarana, município localizado a aproximadamente 810 quilômetros da capital. Em 2012, o responsável pela gestão do município foi o prefeito Walter Lopes Faria e o contador Cleo Renato Rendel. Já o sistema de controle interno ficou sob responsabilidade de Fábio Marcos Pereira Faria e Nilce Ledi Coester. Após análise dos documentos pela relatoria responsável, os interessados foram devidamente citados e, de acordo com o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, os citados apresentaram manifestação e documentos a fim de sanar as irregularidades remanescentes. Por outro lado, algumas irregularidades não foram sanadas. Após julgamento das contas, a conselheira substituta pediu vista do processo e, após análise, justificou por que as contas não deveriam ser julgadas irregulares. Entendo que, no caso concreto, as irregularidades constatadas nos procedimentos licitatórios não configuram fraude ou vícios insanáveis, mas sim irregularidades formais, pois não foram constatados direcionamento, superfaturamento, conluio, dano ao erário ou outros vícios ensejadores da nulidade das licitações auditadas. Segundo minha compreensão, a irregularidade que considero mais grave nestas contas é a não adoção de providências para a cobrança judicial de dívida ativa. Porém, verifico que o erro constatado refere-se à ausência parcial de cobrança dessa dívida, pois a equipe técnica afirmou que não houve execução judicial para 10 entre os 20 maiores devedores. Diante dos fundamentos, o relator conselheiro substituto Luiz Henrique Lima acompanhou na íntegra o voto vista e foi acompanhado pelos demais conselheiros. Sendo assim, as contas foram julgadas regulares com determinação, restituição ao erário e multa. Voto no sentido de julgar regulares as contas anuais de gestão da Prefeitura de Canarana, gestão do senhor Walter Lopes Faria. Voto ainda no sentido de manter a glosa determinada pelo relator, reduzir a multa aplicada ao senhor Walter Faria de 175 para 164 UPFs, excluir a multa aplicada à controladora, a senhora Nilce, e ao controlador, senhor Fábio, manter as demais determinações e multas que constam no voto do relator. A partir de hoje, periodicamente, você vai acompanhar aqui no TCE Notícias o quadro Perguntas Frequentes e Respostas aos Jurisdicionados. Esse material foi elaborado pelo TCE a partir de dúvidas enviadas pelos gestores e pela sociedade em geral. Hoje nós vamos tratar da relação entre a Câmara de Vereadores e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A dúvida é: se na lei orçamentária forem autorizados gastos com a Câmara Municipal em valor superior ao máximo estabelecido pelo artigo 29A da Constituição Federal, deverá o prefeito repassar o valor fixado na LOA? Não. Caso a lei orçamentária do município tenha fixado para gastos do Poder Legislativo valor superior ao previsto na Constituição Federal, deverá ser feita a adequação ao percentual máximo mediante alteração orçamentária, com abertura de crédito adicional em favor da Prefeitura, anulando-se o excedente em dotação da Câmara Municipal. Vale lembrar que, se a adequação não for feita, o prefeito incorrerá em crime de responsabilidade previsto no artigo 29A, parágrafo 2, inciso 1 da Constituição Federal. Conselheiros do Tribunal de Contas Mato-Grossense analisaram o balanço da Câmara de Vereadores de Luciara. Acompanhe na reportagem a seguir o resultado desse processo. O balanço financeiro e exercício de 2012 da Câmara de Vereadores de Luciara
município localizado a mais de 1.100 quilômetros de Cuiabá, foi julgado pelo TCE como regular. A avaliação feita pela relatoria do conselheiro substituto Moisés Maciel identificou que o Poder Legislativo de Luciara investiu regularmente os repasses e recursos públicos. Exemplo disso foi a despesa com folha de pagamento. Incluindo os subsídios dos vereadores, a Câmara gastou R$ 259 mil com a folha de pagamento, o que correspondeu a 56,17% da receita de Luciara, não ultrapassando o limite de 70% estabelecido na Constituição Federal. O gasto com pessoal totalizou 4,20% da receita corrente líquida, não ultrapassando também ao máximo permitido, que é de 6%. Entretanto, apesar das contas estarem regulares, o conselheiro substituto, Moisés Maciel, fez algumas determinações ao presidente da Câmara de Luciara, José Francisco Alves Esteves, e aplicou penalidades ao gestor. Aplicando-lhe multa de 42 UPFs-MT e determinando ainda que ele restitua aos cofres públicos do município de Luciara, com recursos próprios, um montante de R$ 5.102,28. É a proposta de voto, senhor presidente. Outra determinação feita pelo TCE foi a de que a gestão regularize no prazo de 60 dias a situação referente à formalização do cadastramento no sistema Aplique. Veja agora como o Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu a uma consulta feita pelo prefeito de Sinop. O prefeito de Sinop, Juarez Costa, consultou o Tribunal de Contas pedindo esclarecimentos quanto à inclusão de gastos com terceirização no cálculo da despesa com pessoas. No processo, o prefeito questiona, por exemplo, se os contratos de terceirização de transporte escolar e de vigilância desarmada devem ter a mão de obra incluída no cálculo da despesa com pessoal. Segundo o relator, conselheiro Sérgio Ricardo, que teve seu voto lido pelo conselheiro substituto João Batista de Camargo, são requisitos cumulativos para que a terceirização seja considerada lícita e excluída do conjunto da despesa com pessoal. As atividades terceirizadas devem ser acessórias às atribuições legais do órgão ou entidade, na forma prevista em regulamento. B. As atividades terceirizadas não podem ser inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo no caso de cargo ou categoria total ou parcialmente extintos. C. Não pode estar caracterizada a relação direta de emprego entre a administração e o prestador de serviço. Item 2. A inobservância de quaisquer desses requisitos torna a terceirização ilícita e sua despesa deve ser incluída no gasto com pessoal nos termos do artigo 18, parágrafo 1º da LRF. Com relação à despesa terceirizada com serviços de vigilância, o TCE respondeu que esse serviço pode ser considerado acessório e, nesse caso, as despesas com a terceirização de vigilância não são computadas no gasto com pessoal. Por hoje é só. Para rever essa edição, acesse o portal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Te espero amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Tchau.